Boa noite, meus amigos. É um prazer. Temos essa noite o colega, o professor Dr. Marcelo Benedito Menezes, que é o professor, é o chefe da instituição Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Marcelo é contemporâneo de residência do Hospital Heliópolis, um ano à minha frente, e sempre prezou muito por uma boa rotina cirúrgica, um colega muito dedicado, e é um prazer tê-lo aqui, Marcelo, para trocar um pouquinho da sua experiência conosco e com os colegas aqui. Agradeço antecipadamente o apoio da nossa Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, juntamente com a Associação Paulista de Medicina, com a sede aqui em São Paulo. Obrigado a todos aí. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, André. Obrigado pela introdução. Obrigado à Sociedade Brasileira pelo convite, pela APM, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão assistindo essa aula. Eu acho que é muito importante ver que está havendo interesse. E eu acho que essa via de comunicação é uma via que veio para ficar. Quer dizer, nós vamos fazer, eu acho que quando voltarmos a poder abraçar e beijar e aglomerar, mesmo assim, acho que a gente vai poder fazer muita coisa ainda por live. Acho que é uma coisa que evoluiu bastante e dá uma oportunidade de, a custos menores, a gente trocar ideia, a gente conversar como se fosse pessoalmente, quase olhando nos olhos em algumas situações. Então é bastante interessante. Eu vou iniciar minha apresentação. O André me convidou para falar sobre os T1B de laringe, né? Que é um assunto que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de laringe, de tratar laringe, então eu tenho prazer em falar. Mas, assim, eu achei melhor não me deter a técnica, detalhar tecnicamente cada coisa, né? Eu vou tentar falar mais de detalhes que sejam interessantes no tratamento, na condução desses casos, e principalmente que possam suscitar dúvida e um pouquinho de briga. Faz bem, saudável. Vamos discutir um pouco o assunto, vamos tentar ver o que é melhor para o doente, ainda mais num assunto que é tão controverso, com tantas modalidades diferentes, técnicas alternativas para cada coisa. O André me deu um pedacinho pequenininho, tem um B só, então não vou nem por A, nem por 2, não vou para lugar nenhum, não vou nem defender a minha hemilaringectomia, que eu gosto tanto, e que só que para ter um B a gente não faz, então não vou entrar nessa. Tá? Vocês vão notar no chat, todo mundo, que tem um questionário pequenininho, tá? Que eu gostaria que todos respondessem o quanto antes. São perguntas bobas, rápidas, né, de resposta rápida, só para a gente conhecer um pouquinho o perfil de quem está assistindo a aula, o que eles têm, o que vocês têm de disponível, qual é a conduta do serviço de vocês, pessoal de vocês, com relação a T1B em geral, né? Não sei se eu vou conseguir falar grandes novidades sobre técnica cirúrgica aqui, sobre tratamento do T1B. Eu vou falar um pouquinho, tentar discutir um pouco quais as alternativas, como é que a gente lida com isso, quais os riscos do tratamento, etc. Vamos lá, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse para falar sobre esse assunto. Primeiro eu queria falar um pouquinho da realidade, né? É interessante no mundo a gente discutir cirurgia laser, cirurgia parcial, radioterapia muito direcionada para pequenas lesões, mas como é que são as pequenas lesões no nosso meio? E, infelizmente, uma raridade. Tá? Desde junho do ano passado, quando a gente começou a fazer o registro eletrônico, esta é a nossa realidade, né? As laringectomias totais, ainda de 60 e poucos casos, as laringectomias totais representam praticamente 50% da casuística. Depois vem a laringectomia supracricóidea, né? Aí sobra um pouquinho para as cordectomias transorais, né, endoscópicas, e as outras parciais, né, seja a frontolateral, a frontal, a hemilaringectomia, tudo 1, 2, 3 casos num período de praticamente um ano aí que teve. E o estadiamento reflete exatamente isso, quer dizer, muito T4, tá? Um pouco de T3, T2, T1B, T1A quase nada,
né? E esqueceram de estadiar uma turminha aí, tá? No serviço. Então, assim, a nossa realidade a gente gostaria de fazer muita laringectomia parcial, mas no nosso país ainda o diagnóstico do carcinoma de laringe é tardio, apesar da manifestação clínica ser extremamente precoce, né? A gente nunca vai esquecer que o doente com câncer de laringe, de glote, né, que é o nosso assunto aqui, o câncer glótico, geralmente ele tem a sintomatologia muito precoce, com o tumor muito pequeno, uma sintomatologia muito arrastada e com uma evolução, com um crescimento tumoral extremamente lento, né? E mesmo assim, a gente deixa passar e deixa essa lesão virar um estágio mais avançado. No entanto, a gente tem aqui o que interessa para nós aqui, o nosso T1B. Nosso T1B, que é o tumor que não vai pegar a prega vestibular, que não vai descer para a subglote, que não vai extravasar para a cartilagem tiroide, para fora da cartilagem tiroide, que não vai invadir a cartilagem, que não vai invadir significativamente o pesquilo da epiglote e que vai pegar um pouquinho da outra prega. Aí eu começo com a primeira grande mentira. Um pouquinho da outra prega? Não, já não é tão isso, né? Pode ser, as duas pregas inteirinhas continua sendo T1B, tá? E aí, qual a nossa alternativa terapêutica para quando pega as duas pregas inteiras? Vamos discutir um pouquinho sobre isso também, né? E tudo começa com um ótimo exame clínico, tá? Infelizmente, laringe hoje, para você fazer laringectomia parcial, se você não tiver uma propedêutica armada muito boa, se você não conseguir fazer um ótimo exame clínico, a chance de você deixar passar parte da lesão, achar que está tirando uma lesão por completo e ter mais lesão do que você gostaria é muito grande. Então, precisa ser bem avaliado antes para que você possa propor o tratamento mais adequado para esse doente, né? Muito chato você entrar para fazer uma laringectomia transoral e virar aberta e mais do que uma frontolateral para o doente. Quer dizer, a diferença entre sair traqueostomizado e não sair traqueostomizado. E a traqueostomia tem um impacto na qualidade de vida dos doentes extremamente alto, né? Então, a gente tem que levar isso em conta. Antigamente, nós queríamos mesmo era tratar o tumor. Hoje em dia, isso não é mais bem assim. A gente quer tratar o tumor e quer que o doente tenha uma qualidade de vida muito boa. E essa qualidade de vida muito boa, de preferência, não passa por uma traqueostomia nem que temporária, tá? A traqueostomia é uma queda de qualidade de vida extremamente grande, né? Os pacientes se queixam muito dela. A gente desprezou esse detalhe por muito tempo e hoje isso é levado muito em conta, né? O pessoal que faz muita cirurgia transoral a laser, ele evita a traqueostomia ao extremo, né? Tanto no tumor inicial, como você faz a ressecção, e até mesmo nos debulkings, os tumores avançados, quando você quer evitar uma laringectomia, uma traqueostomia no doente terminal, só para não piorar a qualidade de vida. Então, aqui começando com um exame nasofibroscópio, né? Desde a entradinha do nariz, vai lá, vamos ver como é que está isso. Tá, paciente com uma disfonia severa, já com bastante tempo de história, né? Mais de um ano, e só veio agora para ver. Mas ele até que deu sorte, quer dizer, ele tem uma lesão que acomete a prega vocal direita, não acomete a prega vestibular aparentemente, mas pega bem a comissura anterior, né? Então, é uma lesão que é um T1B. T1B daquele clássico, aquele que você vai pensar, eu vou fazer isso transoral, eu vou fazer isso aberto, ou eu vou fazer radioterapia, né? Quem tem vantagem aonde, como é que vai ser isso, né? Acho que esse é o grande ponto aqui. E essa avaliação do tumor passa por outras fases, quer dizer, eu tenho que querer saber se a comissura anterior está invadida, né? Então, a comissura, ela muda tudo. Uma comissura invadida, tenebrante desse jeito, eu tenho dificuldade em ressecar via transoral mesmo se eu tiver laser disponível. Se eu tiver tesoura, não vou mesmo. Agora, se tiver laser, você ainda pensa em arriscar que você vai junto com o pericôndrio. Mas mesmo assim, a dificuldade técnica é muito grande, a chance de ficar tumor para trás é muito grande, e o impacto da margem comprometida nesses doentes é muito significativo na sobrevivência, ou pelo menos, não na sobrevivência,
na preservação do órgão e na não recidiva, na doença livre, na sobrevida livre de doença. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Estou chamando a atenção para isso porque a gente tem o hábito de dizer que o tumor inicial de laringe T1 e T2 tem sobrevida global de 97%, de 95%, e os nossos residentes, eles acreditam, então, que esses pacientes a gente opera e quase nunca recidiva, e não é verdade. Na realidade, seja com tratamento radioterápico, seja com tratamento endolaríngeo ou aberto, qualquer uma delas, você vai estar trabalhando com uma recidiva tumoral que gira em torno de 8 a 15% na literatura nos T1. Então, você vai ter bastante gente recidivada que você vai precisar reabordar e decidir para esse doente qual a melhor abordagem, quer dizer, qual o melhor resgate. E aí é que entra a grande diferença do resultado desse tratamento. Quer dizer, a sobrevida livre de doença é quase igual para todos os tratamentos, mas a sobrevida livre de laringectomia é diferente para esses tratamentos, porque em alguns casos o resgate é com laringectomia total, outros não. Você pode resgatar com a própria radioterapia ou com outra cirurgia parcial. Então, isso é uma realidade que a gente tem que levar em conta na nossa decisão terapêutica, e para mim, pessoalmente, aí, eu acho que é muito importante na decisão de qual tratamento que a gente vai oferecer para esse doente, a gente sempre oferece tudo, mas a gente sempre oferece preferindo que o doente faça alguma coisa. A gente não consegue ser tão isento assim. A gente não dá um panfleto para o doente e fala escolha. A gente fala de cada tratamento e a gente acaba tendo uma preferência por algum tratamento, e o nosso doente, em geral, quer que a gente tenha uma preferência. Ele não quer que a gente seja totalmente isento e fala, não, sei lá, faz aí do jeito que você quiser. Não é esse o caminho. Quando eu era residente com o André, lá nos inícios dos anos 90, a gente dizia, entreguei a idade, André, não adianta achar que você, essa carinha de novo está livre do cinquentão, não. A gente falava que os tumores iniciais de prega vocal não precisavam de exame de imagem, porque você estava vendo a lesão não infiltrava nada e você não via quase na tomografia, então você não precisava de um exame de imagem para fazer o tratamento desse doente. Você ia e fazia, pronto, aberto, sem maiores problemas. Hoje em dia, isso não é mais verdade. Primeiro, a tomografia melhorou muito, A nossa capacidade em consultório de ver tomografia mudou muito. Os programas de DICOM que a gente leva para casa, que a gente pega de graça, os óleos da vida, ele permite que você faça as reconstruções, que você refaça o exame de uma forma adequada, para você ter uma noção. Porque para você ter um bom exame de glote, por exemplo, a linha do exame tem que estar passando na linha da prega vocal, quer dizer, desde a comissura até a apófise da aritenoide, o processo vocal da aritenoide. Então, porque aí você consegue ver a corda vocal na sua extensão como um todo, tanto na ressonância como na tomografia. No nosso meio, é muito mais fácil a gente manipular, trabalhar com tomografia, mas as duas dão exames muito bons, dão resultados muito bons, funcionam muito bem. A vantagem da tomografia é a quantidade de corte, quer dizer, você consegue ver mais o corte mais fino, mais detalhado do que a ressonância, mas a ressonância tem algumas vantagens com relação à infiltração de tecidos adjacentes e algumas estruturas adjacentes que de vez em quando passa despercebido na tomografia. Pessoalmente, eu sou muito mais habituado a ver tomografia, eu sei ver tomografia muito melhor do que sei ver ressonância, então eu prefiro ter uma tomografia. Se necessário, a gente acaba até fazendo uma ressonância depois, mas a tomografia é o carro-chefe para avaliar esses tumores. E é o que ele permite ver a irregularidade que antigamente não dava para ver, consegue ver a comissura anterior, consegue ver quanto que esse tumor vai para a área escondida embaixo da prega vestibular, como é que ele se relaciona com a cartilagem na comissura anterior, como é que ele está deslocando o paraglótico e quanto que ele atinge a apófise vocal. Quer dizer,
Parece que ele está longe, mas não está, e é uma soma dos dois, é a soma da laringoscopia, é a soma do exame de imagem, e se você optar pelo tratamento com esses dados, optar pelo tratamento endoscópico, você ainda tem que somar a sua propedêutica, a propedêutica do tratamento endoscópico. Quer dizer, você entrar para fazer a laringoscopia de suspensão, você vai fazer a palpação instrumental do tumor, que é muito importante. Você consegue notar a espessura, diferenças da lesão e, eventualmente, descobrir que ele é um pouco maior ou até um pouco menor do que os seus exames feitos previamente sugeriam, né? O típico imaginário do cirurgião de cabeça e pescoço do T1B é frontolateral, né? Aqui eu fiz uma frontolateral que eu não gosto, mas vamos lá, com essa perna horizontal para tirar parte da cartilagem, né? A gente vê descrito isso aí no livro do Chá, né? Mas é para um T1B que já está chegando no pericôndrio interno da cartilagem, né? A gente tem um conceito de que a frontolateral tirando somente a quilha da cartilagem tireoide, em geral é suficiente, porque tirando o pericôndrio interno, a gente já consegue margem suficiente para a ressecção, né? Então, eu, pessoalmente, respondendo a minha própria pergunta aí, eu não considero necessária a ressecção horizontal da cartilagem na grande maioria dos casos. Lógico que vai ter casos que vai estar encostadinho lá, que você vai achar mais seguro fazer. Mas a frontolateral eu prefiro ir para a clássica mesmo. Quilha, secção dos dois lados da quilha, disseca o lado acometido pelo pericôndrio interno, corta o terço anterior da prega vocal, roda, olha a laringe, tira de frente com a margem posterior. Margem posterior em cirurgia vertical de laringe é o lugar crítico, né? É a hora que você vai, que às vezes é a hora que você sangrou mais e que aquela sua tesourona às vezes pode deixar um pouco de tumor lá perto da apófise vocal. Eu gosto, pessoalmente, de fazer a margem posterior por via laringo de suspensão, tá? Toda vez que vou fazer uma laringectomia parcial, mesmo aberta, eu prefiro começar com laringoscopia de suspensão para avaliar melhor a lesão. Eu já aproveito e, com o microscópio posicionado e tudo mais, já corto a prega vocal posteriormente à lesão. Já dou a margem posterior ali mesmo, né? Deixo a margem pronta e vou para a parte aberta. Por quê? Porque vai me facilitar aquela parte do meu tesourão lá atrás, não vai ter, porque eu já fiz com uma tesourinha muito mais delicada, com muito mais precisão, olhando com aumento essa prega vocal significativo, né? Então, acho que sobre o acesso à laringe na frontolateral é basicamente isso que eu gostaria de discutir. Aí eu passo assim, eu preciso reconstruir a glote, né? Na nossa vida toda, a gente ouviu uma série de técnicas para laringectomia frontolateral, né? Retalho bipediculado de esternióide com o pericôndrio externo, né? Que você passa para dentro. Gosto muito desse retalho, mas eu gosto muito dele para hemilaringectomia. Para laringectomia frontolateral não costumo fazer. Rebaixamento de epiglote é uma boa solução, né? A Tucker, você abaixa a epiglote como um todo e traz as bandas ventriculares niveladas para o nível glótico, tá? Diferente de fazer o retalho de prega vestibular, que também é uma opção para cobrir a área cruenta, mas esse retalho de prega vestibular ele acaba sendo um retalho que desnivela as pregas vestibulares. Então, se ele tiver uma voz glótica ruim no pós-operatório, ele não vai ter voz supraglótica para desenvolver, porque você rebaixou a prega área epilótica. Então, isso pode ser um problema e pode dar uma voz muito bitonal para esse doente, que o incomode, tá? Então eu tenho um pouco de dúvida. Em ressecções mais extensas, como eu disse, hemilaringectomia, quando a área cruenta é muito extensa, eu acho que vale a pena reconstruir sim. Eu tenho o conceito, né, na hemilaringectomia, que para fazer uma hemilaringectomia boa com a certeza de reabilitação, você precisa preservar a prega vocal contralateral inteira. Na laringectomia frontolateral, nos tumores T1B, que eu não vou fazer laringectomia, eu, obviamente, vou ressecar uma parte da prega vocal contralateral. Quanto é possível? Toda, tá? Eu acho que não tem limite. Se você tiver uma lesão que pega as duas pregas vocais inteiras, você pode tirar as duas pregas vocais inteiras, tá? Essa é uma laringectomia chamada frontal, né?
A gente apelida ela de glotectomia, mas glotectomia não é um termo muito aceito, que você teria que tirar, para ser uma glotectomia de verdade, você tirar as aritenoides, aí não ia funcionar. Mas você, tirando as duas pregas vocais, você consegue ter um bom resultado oncológico e uma excelente reabilitação. Tá? Você tira elas inteirinhas por dentro do pericôndrio, nas apófises vocais das aritenoides, e rebaixa a epiglote, a Tucker mesmo, quer dizer, disseca o espaço pré-epiglótico, desce com a epiglote até quase a cricoide e fixa. As pregas vestibulares vão ocupar a área cruenta das pregas vocais e funcionalmente costuma ficar muito bom. O paciente tem uma boa qualidade de voz, uma respiração boa, é decanulado relativamente rapidamente, em menos de um mês na maioria dos casos, e se alimenta muito bem, com índice de aspiração aparentemente muito mais baixo do que a gente obtém com laringectomias horizontais. Os acessos para laringectomias parciais verticais são tudo isso. Você pode fazer tudo isso. Quando a gente está falando de laringectomia frontolateral, de laringectomia para T1B, a gente vai estar falando das ressecções de quília, né? Que são basicamente esta daqui e essa daqui, mas assim, esse tamanho acho que é muito relativo, então o que interessa é a ressecção de quília e as ressecções com o T deitado, que é para quando essa lesão ela vai mais lateralmente, ela cresceu mais lateralmente, mais perto do pericôndrio, e você quer ampliar essa margem. Quando você faz a ressecção em T com a ressecção de cartilagem, aí você precisa de reconstrução, questão você vai ter uma fístula aérea, não tem jeito, e aí eu prefiro realmente colocar o retalho bipediculado do esternióide para essa reconstrução. Tá? Aqui, só para ter uma ideia, né, é uma lesão T1B de prega vocal direita, com extensão, só que é uma lesão relativamente volumosa, tanto na comissura para frente, né, bastante ali, quanto para a lateral. Por isso a gente acabou optando por fazer uma laringectomia aberta. E o resultado funcional dela, quer dizer, você ressecou, você ficou com defeito aqui, mas você tem uma coaptação boa das estruturas laríngeas, tá? Ainda está recente, né? Na laringe tem um pouco de granuloma, mas você tem uma boa coaptação, um bom fechamento e uma boa qualidade de voz associada. Tá? E para fazer isso transoral? Para fazer isso transoral, nós vamos ter que fazer sempre a tipo 5A, quer dizer, você vai fazer para o T1B, você vai sempre fazer a ressecção em plano muscular da prega vocal mais acometida, ressecar a comissura anterior e a porção da prega contralateral do mesmo jeito, quer dizer, também até o plano muscular. Quer dizer, não cabe em T1B fazer ressecções muito superficiais de prega vocal, exceto se for um caso muito atípico de uma lesão verrucosa, extremamente superficial, que você consiga tirar só o ligamento e consiga fazer uma transligamentar só. Mas, por definição, você vai estar fazendo endoscopicamente sempre 5A, porque você é a forma de estender a cordectomia para o outro lado, é a definição que a gente tem para isso. Tá? Se você tiver laser, é muito melhor, sangra menos, tecnicamente você tem uma margem boa de avaliar pelo patologista, talvez eu seja um pouco mais rápido ou mais lento, eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Quando eu ia só de tesoura, a tesoura era nervosa, o laser não pode ser nervoso, se você errar o disparo, ele explode o tubo, pega fogo em todo mundo. Então você acaba sendo até um pouco mais lento, apesar de você ter um pouco menos de sangramento. Mas a tática, o equipamento necessário para essa cirurgia é laringoscópio de suspensão, uma boa exposição, eu acho que isso é o fundamental para um T1B. Um T1B que você não consegue ver a comissura, você não vai fazer endoscópio, não adianta. Tá? Você vai deixar tumor lá na frente, você não sabe onde está, você não está vendo, você não vai conseguir. Então a exposição aí é tudo. Se você fosse reportar lá para o LaryngScore que é o melhor de todos, que é aquele onde você consegue expor a comissura
sem necessidade, ou no máximo com necessidade de compressão contra a coluna da cartilagem tireoide. Você consegue ver com um laringoscópio bom a comissura anterior, relativamente amplo, você consegue fazer a cirurgia. Se você não tiver uma exposição adequada, não dá. É melhor você ir para uma laringectomia aberta, vertical aberta, e evitar a margem comprometida. Eu acho que a margem aí é tudo. A gente aprende em oncologia, aprende na residência, aprende até hoje, e se ficar a margem comprometida, o resultado é ruim, a radioterapia não funciona. A radioterapia em margem comprometida em laringe, a nossa experiência, a nossa impressão, não vou dizer que a gente tem dado para isso, mas a impressão que a gente tem é que é pior do que se eu não tivesse operado, tá? Então, se eu vou fazer T1B e deixar uma margem comprometida e irradiar em cima, era melhor eu ter irradiado de uma vez. Ele ia ter uma qualidade de voz melhor, um controle da doença melhor do que uma tentativa de consolidar a margem com radioterapia, tá? A gente tem resultados muito tenebrosos quando a margem vem comprometida e você irradia em cima. Na margem comprometida, então, pessoalmente, eu prefiro reabordar. Quer dizer, saiu a peça, eu congelo, mas a congelação são fragmentos muito pequenos, muito localizados. Se eventualmente ele der como livre e depois vier uma margem comprometida, eu prefiro recolocar o doente na mesa e fazer a ampliação de todas as margens da minha ressecção para descendência. Na grande maioria das vezes não vai ter, tá? Mas você tem a segurança de ter ampliado e evita a radioterapia. E nessas situações eu acho que tem que até fazer laringoscopia de suspensão veja e depois ele evolua para a laringectomia total, que é tudo que a gente não quer. Esse doente dificilmente vai morrer do câncer dele, mas ele pode ir para a laringectomia total, que é o que a gente mais quer evitar na realidade. Agora, só para eu descansar um pouquinho a minha falação, eu vou mudar a minha tela para ver quantos responderam aquele questionáriozinho. Quem não respondeu, responde aí, para a gente ter uma ideia de como é que é a coisa no nosso querido Brasil. Vamos lá. A nossa primeira pergunta para um T1B, a gente chega à conclusão que, obviamente, nós somos cirurgiões, a gente está ganhando um pouquinho aqui com relação à radioterapia, mas a gente vê que bastante gente opta pelo tratamento radioterápico. Tá? Foram 29 respostas por enquanto, parece que tem um pouco mais de gente aí. Tem 70, quer dizer, bastante gente não respondeu. Gente, vamos lá, vai, responde aí rapidinho, eu dou 1 minuto para vocês responderem. Quem não respondeu ainda, responde, por favor. Só para a gente ter uma ideia real do que a gente tem. O link está no chat, só clicar no chat e cai direto nas perguntas, responde e envia. Tá? Até agora, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? As perguntas estão chegando por onde? Eu não sei se chega pelo chat ou chega pelo... Marcelo, oi. As perguntas chegam pelo chat. Tem uma pergunta aqui da Jamile. Avaliação com NBI. Está ouvindo? Direto da Itália. A avaliação com NBI é utilizada por vocês? Qual a experiência de vocês? Obrigada. Então, a gente viu o narrowband, né, em algumas apresentações, principalmente dos italianos. Eu tinha visto também no Congresso de Paris, que eu fui, acho que faz 3 ou 4 anos, não tenho certeza, e a gente via, realmente, parece muito bom, né? O índice de margens positivas nas laringectomias transorais cai muito, né? O Peretti tem uma publicação sobre isso, que eu até vou passar ela daqui a pouquinho, que mostra que depois que ele começou a usar o narrowband, o índice de margens positivas em ressecções transorais caiu muito. Então, eu acho que é uma coisa que vai, com certeza,
trazer benefícios, mas a gente ainda não tem disponível. Não sei se o André tem. O André tem uns trabalhos sobre isso, não tinha, André? Não, eu não tenho. Eu tive uma experiência por ter ficado um tempo lá no serviço, em Brecha, e o professor Peretti, segundas-feiras, ele era o professor assistente lá de Brecha. O professor Peretti é o professor titular de Gênova, né? Uhum. Ele usava o Neuroband. A primeira coisa, a intubação do paciente, quem faz é ele. Porque na intubação, se tiver um trauma, sangrar, já não consegue usar o Neuroband. Primeira coisa. Segunda coisa, ter o Neuroband e ter o Neuroband associado a um aparelho de alta definição, que melhora ainda mais. E realmente, quando mostra que aqueles vasos espiralados na margem, e acaba ocorrendo um aumento, ampliação dessa margem, na maioria das vezes se encontra tumor, sim. Então, realmente, acabou incrementando. Neuroband pode se utilizar, Marcelo, com um aparelho de uma empresa, não tenho nenhum conflito de interesse, é do Olympus, mas o pessoal da colonoscopia já usa de rotina. Então, você pode acabar aproveitando esse equipamento para fazer durante a operação, né? Mas mesmo assim, você perde se você não tiver um monitor de alta definição. Ele acaba acrescentando bastante também. Tem uma outra pergunta. Doutor Antônio Gonçalves. Boa noite, doutor Antônio. Pedi para abrir a câmera aí para o nosso querido presidente. Ele pergunta assim: considera a laringoscopia determinante para contraindicar a via transoral ou sempre tenta a via transoral no T1B? Queria complementar, Marcelo. Vocês fazem biópsia por micro de laringe no pré-operatório desses pacientes? Ou seja, talvez você já aproveite para saber se esse paciente tem uma exposição adequada ou parte direto para a congelação, se der exposição, resolve por via transoral, tentando poupar um ato operatório a mais. Então, no padrão Santa Casa, a gente faz biópsia antes, tá? Só que nem sempre por laringe de suspensão. Às vezes a gente faz com material de broncoscopia, que é mais fácil para a gente do que pôr no centro cirúrgico esse doente. Mas, sem dúvida, é ideal que você que você tivesse sempre a ideia de qual a exposição que esse doente tem para conversar melhor com o doente. É muito difícil essa dúvida, né? Você falar para o doente que nós vamos tentar ver se expõe, biopsia, congela, se der câncer, e se tiver bem exposto, a gente faz transoral, se não tiver bem exposto, a gente vai cortar o pescoço. É muito si para o doente trabalhar, né? Então, eu acho um pouco complicado. Então, se der para a gente fazer se for possível, ter uma laringoscopia de suspensão antes, que já possibilite avaliar a exposição independentemente de um score e ter a biópsia, eu acho que é mais adequado. Eu prefiro. Né? Mas a laringoscopia é fundamental. Quer dizer, se você não vê a comissura anterior, a sua cirurgia é uma cirurgia que você está dando uma coxambrada. Quer dizer, aquele doente que você vai fazer a margem com o dedo na musculatura e vai cortar sem ter certeza se a sua tesoura pegou um pouco de músculo com tumor ou não. Né? Que acontece em tumores avançados, de área retromolar, amígdala, etc. E tal. Mas eu evitaria, o ideal, eu acho que a gente poder evitar essa situação. Tá? Vamos ver as respostas aqui. Agora nós temos 41 respondedores já. Então, vamos lá. Então, a gente tem 44% praticamente de pessoas que preferem radioterapia na instituição ou de preferência própria, tá? Um grupo de aproximadamente 15% que faz a cirurgia transoral, né? Quase 30% fazendo o clássico, a laringectomia frontolateral no T1B. A laringectomia supraclicoide em quase 10% dos respondedores, o que é interessante, né? Que a supraclicoide é uma alternativa para T1B que alguns grupos defendem muito, que acham que é a melhor. Eu acho que oncologicamente, sem dúvida nenhuma, é a melhor. Quer dizer, aqueles 10, 15% de recidiva, eu acho que deixam de existir com supraclicoide. Eu não sei se tem um estudo exclusivo para T1B sobre isso, que mostre isso, mas a impressão que eu tenho é que o índice de recidiva deve cair bastante, que a margem se torna extremamente ampla, né? Mas, por outro lado, eu acho que é um doente que tem uma reabilitação mais difícil e uma qualidade de voz, em geral, um pouco mais sofrível do que qualquer uma das outras técnicas. Tá?
Pouca gente votou em quimio-radioterapia, o que é bom, né? Porque quimio-radioterapia para T1B é uma indicação exagerada, é um overtreatment, né? Você está tratando mais do que trazendo o malefício do tratamento, a princípio, com as drogas atuais, pelo menos, parece não compensar, então é rotina não indicar essa associação, né? Com relação à comissura anterior, né, ninguém considera mais que não precisa de exame de imagem, eu acho que isso é ideal. A gente aprendeu assim e ensinou assim por um bom tempo, que você não precisava do exame de imagem, mas hoje o exame de imagem melhorou muito, né? Quando eu era residente, a tomografia fazia um corte a cada 30 segundos, né? Então um exame de pescoço levava 2 horas e meia com corte a cada 5 milímetros. Agora ele faz 128, 264 cortes por rodada do aparelho. Então, você corta cada milímetro, então você vê lesões, vê espessamento de prega vocal, vê qualquer vegetação na prega vocal. Então, acho que é um exame que tem que ser associado. Tá? E quem tem possibilidade de fazer, que gosta da laringectomia frontolateral, então talvez a ressecção da quilha seja suficiente para dar segurança nessa margem. Tá? Então, interessante. Eu achei que ia ser mais ou menos por aí mesmo que a gente ia encontrar. Né? A grande maioria gosta da laringectomia frontolateral clássica, que eu achei interessante, que é aquilo que a gente comentou, né? Só tira a quilha e o pericôndrio interno. Tem uma turma que gosta daquele horizontal que eu mostrei, né? Então ele é uma alternativa. Tem gente que não indica a cirurgia, que se eu fosse chutar, eu diria que são os mesmos que fazem, são os mesmos 9,5% que fazem supracricóide para ter um B, tá? Fazem laringectomia horizontal. Então é interessante também, né? Porque a gente tem uma conduta bem divergente aqui, eu acho que é legal, eu acho que a gente talvez a gente mereça estudar isso cirurgicamente, né? Na nossa vida médica, a gente consegue estudar muito pouco comparação de técnica cirúrgica, né? A gente fica brigando com o radioterapeuta e com quimioterapeuta a vida toda, quer dizer, eles propõem uma técnica e a gente tenta ver que se a nossa é melhor ou é pior, mas a gente dificilmente compara técnicas operatórias com relação ao resultado. Até transoral com frontolateral, você não vai ter condições de fazer uma meta-análise, porque você não vai ter casuísticas que mostrem isso. Tá? A congelação como rotina, a gente vê que ainda tem bastante lugar que não tem congelação como rotina, tá? Ou porque não tem, ou porque o cirurgião não gosta, muitos cirurgiões não gostam para laringe, tá? Ele prefere acreditar na margem que ele está vendo, porque o recorte da margem é muito pequeno, muito tênue, e você vai ter muito resultado discordante, quer dizer, o cara disse que a margem está boa, mas depois na parafina ele acha a célula no meio daquilo e passa a ser positivo. Então, para não confiar no resultado, ele já não faz a congelação, o que eu acho que é muito justificável. Tá? Há grandes grupos europeus que não congelam intraoperatoriamente margem. Eles preferem fazer a ressecção, colher as margens, avaliar a peça, e se depois ele achar que descobrir que tem alguma coisa comprometida, ele reaborda e amplia essa margem. Aí, eventualmente, com congelação. Boa parte não opta por revisar, isso não é consenso, tá? Eu, pessoalmente, cada vez mais gosto de botar o doente na mesa de novo, depois de uns 60 dias da cirurgia, para olhar se está tudo bem. Tá? Sabe aquela tomografia de 60 dias tradicional no nosso tratamento de câncer, para ter aquele marco zero da condição ideal, como é que está? Eu gosto de rever. Tá? Porque qualquer área mais ou menos feia, a gente vai, tira, vê se não tem tumor ali, se precisar já amplia, tá? E se a margem estiver positiva, você vai para ampliar de verdade. Mas eu gosto de revisar todo mundo. Você também gosta de revisar, André?
Marcelo, não faço não. O grupo lá de Santos também não. A gente faz congelação sempre e a gente revisa se tiver uma margem exígua ou positiva, né? O que a gente acaba fazendo, sempre quando possível, é lançar mão da ótica rígida no intraoperatório para poder inspecionar bem as margens, entendeu? Lesões pequenas, você está vendo bem, você marca na cabeça, desenha na cabeça o que você vai fazer. Se tiver alguma dúvida, pontua com azul de metileno, você sabe que ali você precisa remover até, inclusive, o que você marcou, né? É isso que a gente utiliza e tem ido bem dessa forma. É um detalhe bem lembrado pelo André, né? O nosso armamentário para microcirurgia de laringe, para cirurgia transoral de laringe, está precisando de salas cada vez maiores, né? Porque realmente a gente leva equipamento de vídeo também para a sala. Acho que é fundamental você ter óticas com visão curva, né? Melhores que do microscópio, com uma luz melhor até do que do microscópio muitas vezes, e você conseguir ver detalhe que você não consegue ver na microscopia. Então, às vezes você acha que está tudo bem no microscópio, a hora que você bota a ótica de 30 lá, você descobre que sobrou uma lesãozinha feia numa corda vocal oposta, perto da comissura, né? Então vale a pena, realmente. O uso da ótica eu acho que é fundamental para a avaliação final da sua cirurgia, pelo menos. Marcelo, se me permite, na aula passada, o professor Giovanni Succo, de Turim, foi num sábado pela manhã, aqui pela Sociedade Brasileira, deu uma aula da forma como eles conduzem o estadiamento pré- e intraoperatório. E a aula, se eu não me engano, o André me confirma, ele autorizou a gravação, deve estar disponível no YouTube. Eu acho que qualquer colega que for levar um caso de laringe, de tumor de laringe, para discussão, é fundamental seguir aquele protocolo. Eu acho que mostrar a laringoscopia da forma bidimensional, que a gente vê só por cima, né, da visão da boca para as pregas vocais, é bastante complicado para se discutir nuance de indicação cirúrgica. Então, precisa ter aquela filmagem do intraoperatório, ver a comisura anterior, os ventrículos, e até a visão U-turn, né, ao contrário da infraglote. Então, vale a pena ver a aula do Giovanni, que na sociedade vai ficar para os arquivos. Isso aí. Se vocês notarem, né, aquela segunda, depois daquele vídeo daquela lesão do início, você tinha uma visão com ótica rígida, né, da comissura anterior daquele doente, que ficou como uma das formas de avaliação pré-operatória do doente. Né? Porque a comissura, você via aqui na visão por cima, a comissura parecia estar só um pouquinho invadida, e na visão mais de frente, na realidade, com a comissura, você via que subia razoavelmente para o pecíolo da epiglote para a inserção das pregas vestibulares. Isso também eu concordo fundamental. Acho que você tem que ter lá o seu materialzinho de vídeo. E aqui só uma curiosidade sobre a radioterapia, né? A grande maioria já tem IMRT para câncer de laringe, né? Não sei se a gente consegue fazer tudo isso de IMRT para os nossos cânceres de laringe, não. Tem alguns serviços que estão fazendo IMRT SUS para câncer de cabeça e pescoço, que é coberto pelo SUS, né? E nos convênios bastante, né? Parece que é o único sítio que a MRT é pago pelos convênios, então aí sim, você consegue fazer bem. Conformacional ainda tem bastante, e pelo jeito ainda existe umas maquininhas de 2D por aí que é melhor operar, né? Fazer radioterapia de campo mais aberto aí, eu acho que é o resultado do tratamento radioterápico acaba sendo pior, tanto do vista oncológico, mas principalmente do ponto de vista funcional. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento para voltar para a aula. Achei interessante, né, essas perguntinhas, só para a gente ter uma noção de quem está vendo, qual o pensamento de todo mundo, para a gente ter uma discussão mais legal. Voltando aqui, então, para a apresentação, né, uma avaliaçãozinha do impacto da margem positiva, né, então você vai ver que você deixar a margem positiva e associar a radioterapia com químio, sem rádio, você vai ter prognóstico ruim em todos os cenários, tá? Então, aquilo que eu falei, se você tem margem positiva, é melhor ampliar ou era melhor não ter feito. Então, é melhor
o melhor é você conseguir programar a sua cirurgia da melhor forma possível e evitar a margem positiva, e se a margem vier, você reaborda e melhora essa margem. Que é fazer, a margem veio positiva, eu consolido com radioterapia, o prognóstico do doente é bem pior do que seria o habitual. Isso vale tudo em cabeça e pescoço, né? Se você pegar todos os prognósticos, os fatores prognósticos ruins, né? Começa com ruptura capsular macroscópica do linfonodo como o pior de todos os prognósticos, e o próximo é a margem comprometida. Você pode fazer quimio e rádio quanto você quiser, que geralmente essa margem você não recupera, você vai ter uma mortalidade muito alta associada. Aqui, aquilo que a Jamile chamou a atenção naquela hora, né, sobre a narrowband, que leva a uma melhora da margem no intraoperatório, né, nesse trabalho aqui, que é lá do grupo do Peretti, ele fala exatamente isso, né, ele pega uma margem extremamente alta que ele tinha e diminui para 3,6% de comprometimento. Eu espero que eu não tenha 23% de margem comprometida em micro de laringe. Acho que a gente trabalha com um número mais baixo que isso, mas não sei, acho que a gente não consegue 3,6 também. Tá? Então, um armamento, é mais ou menos isso, né? Você usa tudo aquele equipamento que o André já falou lá atrás, e você vai ter uma luz diferente, quando você vê os vasos na superfície da prega vocal. O vaso na prega vocal, ele é um vaso longitudinal, ele geralmente corre paralelo à glote, né? Paralelo à luz, e onde você vê pontos e enovelados de vaso, geralmente é onde já tem transformação neoplásica, e você vai ter que ampliar a sua ressecção para essa região, né, que eventualmente você não estaria conseguindo ver com tanto detalhe na laringoscopia habitual. Né? Então, sobre as opções cirúrgicas, então, para a gente encerrar essa parte, né, nós vamos estar falando em laringectomia supracricóidea com preservação das duas aritenoides da epiglote, né, que seria mais ou menos esse caso, né, um T1B, teve sangramento aqui depois da intubação, então ficou mais ou menos feio, mas é um T1B pegando toda a condição, e você optou por fazer uma laringectomia supracricóidea com preservação da epiglote, das duas aritenoides e tudo mais, né. O problema da laringectomia horizontal é sempre reabilitação da parte de aspiração e um pouco de qualidade de voz, a grande maioria consegue decanular, né? Mas a dificuldade de reabilitação é relativamente grande, e a qualidade de voz é uma voz mais, em geral, mais sofrível, mais áspera e soprosa, porque a coaptação não se dá mais no sentido lateral, você tem quase que exclusivamente uma coaptação anteroposterior das aritenoides em direção à epiglote ou à base da língua, conforme o paciente, conforme o resultado cirúrgico, né? Então a questão fica essa, né? Se pro T1B é muita cirurgia para pouca doença, tá? A gente não sabe, eu acho que faltam resultados comparativos nesse sentido, é aquilo que eu falei anteriormente, a gente acaba brigando muito com os outros tratamentos, e de vez em quando a gente não compara as nossas técnicas mesmo, né? Eu, pessoalmente, gosto de ressecção bilateral de prega vocal, eu aqui chamei de glotectomia, mas esse nome, como eu disse antes, não é adequado, né? Que é a ressecção das pregas vocais nas apófises vocais bilateralmente, o acesso anterior como se fosse uma laringectomia frontolateral, descolando até atrás e saindo com as duas pregas, e depois sendo feito o rebaixamento da epiglote e das pregas vestibulares para reconstruir o defeito. A gente tem poucos casos, porque não é uma doença prevalente, quer dizer, você ter um envolvimento extenso das duas pregas vocais, mas os casos que a gente tem, todos eles decanularam rapidamente, todos eles comem bem e têm uma voz de uma qualidade vocal bastante aceitável, um pouco mais grave do que o habitual, mas funciona bem tanto para homens quanto para mulheres. O que é interessante de citar, porque a gente tem um pouco de medo cada vez de ficar mais preocupado com as supracricóideas em mulheres. Funciona, mas o índice de paciente que não decanula também parece ser um pouco mais elevado. Eu digo parece porque não tem jeito, a gente tem 60 casos, o ICESP tem 30, 40, quem tem mais é o INCA, mas o INCA faz bastante para tumores mais precoces, então o critério de comparação é muito difícil, né, de resultado.
funcional e oncológico dessa doença. Quase 80% das minhas supraclicóides saíram as duas, uma aritenoide, não ficaram com as duas, né? É a minoria que fica, a grande maioria dos doentes são T3 e T4, então uma aritenoide acaba saindo na grande maioria dos casos, né? Então, acho que... E a outra opção é a radioterapia, né? Quanto melhor a sua radioterapia, menos estrutura de não interesse você irradia, então com um bom IMRT você consegue focar a dose no tumor e na laringe em si, poupando a região de carótida, jugular, e tudo que não te interessa no tratamento tumoral, como seria na conformacional. E o resultado oncológico é bom, né? De novo, né? Vamos lá, a cura dos dois vai girar, a cura daquele jeito que a gente falava antigamente, vai girar em torno de 85%, 88% no tratamento inicial, tá? Mais uma 15%, 12% vão recidivar, tá? Só que uma grande maioria você vai conseguir resgatar com alguma coisa, né? E essa coisa, às vezes, é a laringectomia total, que é o que você não gostaria, tá? Aqui só para deixar alguns comentários, né, de alguns autores, dizendo que apesar da radioterapia dar um resultado vocal menor, tá? Mas os pacientes não notam esse resultado. Quer dizer, você consegue ver isso em testes tipo Gervase, etc. e tal, de voz, mas o doente mesmo ele não nota tão bem a diferença quando comparado à ressecção com transoral, tá? Mesma coisa, né? Você vai ver que defendendo o uso do laser como de cirurgia transoral com uma boa qualidade de voz, né, nesses doentes, e a história que a gente sempre teve, né? A gente considera que é muito mais fácil reavaliar e ter ideia da recidiva nos pacientes que têm o tratamento cirúrgico e deixaram a radioterapia para depois. O paciente irradiado tem aquela mucosa rígida, musculatura rígida, tá? Que atrapalha razoavelmente a avaliação depois, do ponto de vista tanto laringoscópio quanto imaginológico, tomográfico e por ressonância, que é bastante prejudicado pelo tratamento radioterápico também. Com relação à qualidade de voz, num grupo em geral, né, pegando um grupo grande, também italiano, do grupo do Suco, e outros, né, a multi-institucional, você vai ver que a avaliação de voz, a radioterapia e as cordectomias têm voz muito boa, tá? Quando você vai para as laringectomias tipo 5, que você piora um pouquinho, mas ainda está quase igual às outras, então aí a transoral com um ótimo resultado, e a hora que você começa as laringectomias horizontais, você começa a piorar um pouco a inteligibilidade de voz, né? Inteligibilidade aqui está sendo feita no clássico, né? No tempo do Dr. Josias de Andrade Sobrinho, né? O paciente consegue se fazer entender pelo telefone e está bom, né? Então, é isso que eles levaram como inteligibilidade, tá? Mas você vê que aqui, não sei porquê, não vejo porquê que a tipo 2, a supraclicóide, está pior do que a supratraqueal, é meio incongruente, tá? Mas a gente vê que a grande maioria tem um nível de inteligibilidade muito bom, né? Você vai ver que mesmo os laringectomizados totais, obviamente aqui todo mundo com prótese traqueoesofágica, tem uma inteligibilidade de mais de 70%, consegue se comunicar, que seria o ideal do tratamento do câncer de laringe. Então, para a gente encerrar, né, que eu já falei um pouco mais do que o combinado, a revisão, então, dos T1 para o câncer, você vai ver que a grande maioria, com relação à sobrevida global, tem alguma vantagem para o laser, mas é uma vantagem muito para transoral, é uma vantagem muito discreta em relação à radioterapia, tá? O que muda mesmo é a sobrevida livre de doença. Aqui você vê vantagem também para o tratamento cirúrgico, e aquilo que eu considero o mais importante, né? Aqui o trabalho do André, do nosso diretor de laringe, né? Da tese de doutorado ou livre docência, não lembro mais.
que mostra que você tem uma diferença muito pequena com relação à mortalidade específica por câncer, que é congruente com o outro trabalho ali acima, mas a grande vantagem, que é aquilo que a gente sempre dizia, mas que a gente não conseguia provar e que o André conseguiu provar, é de que você preserva mais laringe nos pacientes operados, né? Então, quando todo mundo recebe, nos dois grupos tem um número razoavelmente parecido de recidiva, só que o resgate dessa recidiva no grupo cirúrgico geralmente é mais precoce e, tecnicamente, você consegue ainda usar a radioterapia de novo e você acaba preservando mais função de laringe. Tá? Aqui, mais ou menos a mesma coisa, falando das vantagens da radioterapia, como a gente está meio atrasado, eu vou pular. E a ressecção com margem livre é sempre o objetivo, então se a gente vai operar, a gente quer tirar tudo, porque se for para deixar a margem, é melhor ter feito radioterapia, eu volto a insistir nisso. Tá? Margem positiva, eu gosto de reabordagem, acho que o André também, ele não faz o reexame, mas a reabordagem sim, quer dizer, se você tiver margem positiva, você reaborda. A invasão da comissura tem impacto negativo, a gente não sabe exatamente quanto, mas tem impacto negativo. Então, ressecar a quilha, se tiver qualquer sinal de invasão, é necessário, mesmo que seja transoral. Você fez tudo, mas a quilha, você não conseguiu dar margem adequada lá na frente, você vai ter que tirar a inserção da prega vocal, ou a quilha toda, ou só o retângulo onde a corda está. Isso acho que depende de cada um, da disponibilidade de serra, da experiência de cada um. Mas aquele ponto de inserção da prega vocal tem que sair. Tá? Radioterapia, teoricamente, tem uma voz melhor, eu mostrei ali aqueles trabalhos que discutiam isso, mas, infelizmente, acabam tendo um índice de preservação de laringe menor. Né? Resultado funcional, então, são inconclusivos. A única coisa que parece mais ou menos óbvia é que a cirurgia aberta é pior do que a transoral e pior que a radioterapia, mas talvez tenha um pouco menos de recidiva. Né? Traqueostomia e seu impacto na qualidade de vida é sempre importante, não vamos esquecer. E por que eu não comparei com cirurgias abertas? Porque a gente não acha isso. Infelizmente, a gente tem poucos dados disponíveis. Em geral, a qualidade vocal é ruim, a traqueostomia é mais prevalente, então é muito fácil jogar uma qualidade de vida pior para a cirurgia aberta, apesar de que acredito que as recidivas sejam até um pouco menores, tanto do que a transoral, do que a radioterapia. Tá? Era isso que eu ia dizer para vocês. Desculpe ter me alongado um pouquinho, mas deram aquela paradinha para dar umas perguntas, então agora se alguém ainda tiver pergunta e tiver um pouquinho de tempo, a gente ainda responde. Temos tempo sim, Marcelo. Muito obrigado pela excelente apresentação, bem didática, bem, que eu diria, bem sincera, né? Isso é muito importante. E um serviço que tem uma experiência aí do serviço e pessoal. Isso é importante. Tem uma pergunta aqui da Jamile novamente. No caso de imagem close na parafina, o que vocês acham de repetir a laringoscopia de suspensão no terceiro mês do pós-operatório para a biópsia da área suspeita? É o que eu disse anteriormente, Jamile, comadre. Eu gosto. Tá? Eu acho que reabordar é bom, você consegue ver os limites, e qualquer área aqui na laringoscopia de consultório você fica em dúvida, você vai lá e tira um pouco, não vai piorar a qualidade de vida. Se vier alguma área comprometida, você consegue ampliar essa área. Tá? Então, acho que vale a pena sim. Doutor Antônio, quer fazer algum comentário? Vou conectar que a bateria está no final. Eu tenho alguns comentários, mas eu gostaria que o nosso presidente aí se manifestasse. Não, rapidamente, queria parabenizar o Marcelo. Eu acho que é importante que todo o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço tenha na formação do residente a cirurgia transoral, a laringoscopia. Isso não era rotina há alguns anos atrás, né? Mas hoje em dia eu acho que isso é absolutamente fundamental, principalmente para esses casos de tumores precoces, né? Então, na Santa Casa, a gente tem uma parceria grande com o otorrino, a gente faz em conjunto com eles. Não é fácil quando você começa a fazer laringoscopia, suspensão, é difícil, né? Exige um treinamento que não é pequeno. O tipo de laringoscópio que você vai usar, o laringoscópio de comissura anterior, você analisar se aquela exposição não está adequada, então não vou tentar fazer a cirurgia por dentro, porque não vai dar certo.
eu vou deixar a margem comprometida, isso vai ser ruim para o prognóstico do doente. Então, eu acho que nós que estamos à frente de serviços formadores, temos que nos preocupar em ter um material adequado para fazer a laringoscopia de suspensão, tentar fazer parcerias, especialmente os serviços que têm SUS. Nós temos uma parceria com uma empresa de laser que nos dá o laser de diodo, usamos mais o diodo do que o CO2, né? E eu acho que para ressecar a comissura anterior, o diodo é melhor que o CO2, que você sente mais ali raspar na cartilagem, como o laser de diodo é de contato, né? Mas eu acho que o lesionados, que você vê que a comissura está livre, talvez seja até mais interessante, mas um pouco mais fácil de você manipular. Mas foi uma aula muito interessante. Eu acho que a gente tem que mostrar que os resultados do tratamento cirúrgico são equivalentes ao da radioterapia, em termos de controle da doença, mas acho que são melhores para a gente seguir o doente e para a gente fazer diagnóstico precoce de recidivas, que era um número pequeno, mas que existe. Parabéns ao Marcelo, satisfação ver a Jamile, que foi nossa ex-residente, que deixou saudades, né? Está lá na Itália e um prazer muito grande ouvi-la, né? Ouvi-la não, vê-la escrevendo, né? Muito bom, André. Parabéns para você também. Obrigado. Não, obrigado, doutor Antônio. Marcelo, excelente apresentação. Queria só colocar algumas coisas em discussão. Temos ainda muitos colegas nos observando, né? Quando a gente fala que a voz é pior através da cirurgia endoscópica, quando compara com radioterapia, muitos trabalhos fazem cortes com 3 meses, 6 meses. E a gente sabe que após um ano, os resultados se equivalem. Então precisa tomar muito cuidado qual foi o momento da avaliação para não jogar por terra. E além disso, existe um grande viés. Tumores pequenos, tira por cirurgia endoscópica, tumores maiores, acaba eventualmente complementando com radioterapia ou fazendo radioterapia, então nem sempre a gente consegue fazer uma comparação muito adequada. A cirurgia endoscópica, ela é sedutora, porque se utiliza tecnologia, e hoje a palavra tecnologia está muito em moda. Agora precisa tomar muita atenção, o professor Succo chamou a atenção, que eles estão tendo resultados ruins. As pessoas estão se atrevendo a fazer cirurgia endoscópica, ou não tem equipamento adequado, talvez seja o caso no nosso país, né? Porque você precisa de vários laringoscópios, várias pinças, laser ou algum instrumento de corte. Habilidade, são casos pontuais, ninguém faz 3, 4 por semana, né? E com isso acabam tendo recidivas, acabam irradiando esse paciente e o que eles estão vendo lá na Itália, resgatando com laringectomia total. Então, lembrando que a cirurgia endoscópica, você vai tirando, também tem limite, né? Você tirar muito, você não consegue reconstruir. A voz fica ruim, a deglutição fica ruim. Acho que tem um limite, né? Que é difícil ponderar isso daí. E, então, acho que a atenção chama atenção para que não façam cirurgia endoscópica se não se sentirem capacitados, se não tiver um proctor, um colega mais experiente juntos, porque vocês podem colher resultados ruins, né? Não sei se o Marcelo quer fazer algum comentário. Tem várias perguntas aqui, mas e a margem que você dá, Marcelo? É 1 milímetro? São 2 milímetros? Como é que você avalia isso daí no intraoperatório? Então, a margem mínima que você espera é 2 milímetros, né? 1 milímetro você fica feliz, mas não é o que você queria. Você quer de 2 milímetros. Então, se você conseguir isso, tiver tecido para isso, acho que é o ideal. Com relação à experiência, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a primeira grande dificuldade em microcirurgia de laringe é expor a laringe. Mais difícil do que operar, na realidade, né? Você tem que aprender todas as técnicas de dobra para cá, dobra para lá, você não expõe, você flete aqui, flete lá, que você precisa conseguir expor. Se você não conseguir expor, a sua cirurgia já não vai mais ser micro de laringe. Então, isso acho que é a primeira coisa que você tem que botar na cabeça para você não force situações. A situação forçada vai resultar em algo ruim. Então, se você não conseguir expor, vale aquela minha dica do meio da apresentação. Faz a margem posterior para treinar a técnica
microcirúrgica, fica bonitinha, deixa limpinha, deixa ela ampla, bonita, abre e tira o resto do tumor e tira a lesão pela cirurgia aberta, acho que é mais adequado. Tá? Então, acho que isso não tem muita dúvida. Acho que a experiência é importante, né? E a experiência de expor é muito importante, né? Trabalhar com laringoscópio de comissura para fazer a cirurgia é muito ruim, né? Você entra com uma mão só, você é muito pouco espaço, então você também não trabalha bem, nem com laser de CO2, nem com laser, menos ainda com laser de contato, porque é muito pouco espaço. Então, a exposição acho que é fundamental, né? Acho que é isso. O Marco Aurélio Cuxer perguntou no query aqui Legal. sobre a disfagia tardia em radioterapia. A gente tem pouco caso irradiado de tumor inicial inicialmente tratado com radioterapia, né? Mas a maioria por uma técnica de radioterapia um pouco mais ultrapassada. Então, assim, esses pacientes geralmente eles têm uma queixa razoável de disfagia tardia, mas a nossa experiência eu não posso afirmar isso categoricamente não. Como o André disse, a gente tenta ser sincero. Se a gente sai dizendo aqui uma alta experiência e sobe nas tamancas, aí a tamanca não é boa. O tombo geralmente é ruim, a gente quebra o tornozelo. Então, a realidade é, a gente vê muito pouco esse tipo de doente. A gente não tem uma disponibilidade de radioterapia para todo mundo, e a gente prefere operar por uma conduta local, né? Então, eu não posso dizer que isso é verdade. O que a gente está vendo é que cada vez mais na literatura e nas discussões dos oncologistas e dos radioterapeutas, eles estão descrevendo mais e mais casos de disfagia tardia para os doentes, principalmente nos casos um pouco mais avançados, como quimio-rádio, até em tumores não laríngeos, né? Eu lembro que eu mandei para os meus residentes essa semana um artigo exatamente falando sobre isso, né? Sobre laringectomia total por disfuncionalização laríngea e assim em laringes que eram funcionais antes do tratamento, tá? E não lá aqueles T4 que já eram não funcionais e continuaram não funcionais. Não. A laringe era funcional, fez tratamento radioterápico e evoluiu para uma laringe disfuncional, para laringectomia total, inclusive de câncer de orofaringe. Tá? Então, acho que a gente tem que começar a ver com muito cuidado a radioterapia e os efeitos que ela tem na musculatura constritora da faringe tardia, que geralmente é uma fibrose que o indivíduo não consegue mais engolir nada, nem água. Marcelo, não sei se você concorda, quando se vê a quantidade de publicações pelo mundo, né, Estados Unidos, Europa, América do Sul, Estados Unidos, disparadamente, tem muito mais publicações. E nós tivemos a apresentação de Steve Kang, lá de Ohio, e a escola americana não é uma escola cirúrgica. A opção deles é radioterapia e resgate com laringectomia total. Qual que é o problema? Quando você vai levantar literatura, tudo, a tendência, talvez, escrevem mais, né? Tem a facilidade da língua, da penetração, e o que o americano fala acaba virando, tendo uma força maior. Então, tem muita gente aí irradiando. A escola europeia, a escola italiana, a francesa, já é uma escola cirúrgica, como a nossa. Então, tem esse viés aí da literatura quando a gente vai avaliar. Como é que você vê isso aí, Marcelo? Como é que se contorna isso daí? Eu acho que não existe como contornar, né? Eu acho que o grande segredo é a gente começar a publicar, né? Vocês vão ver que a gente, os chefes de serviço, os grupos, nós mandamos via sociedade agora um convite para os grupos para fazer um trabalho multicêntrico sobre laringectomia horizontal, supraclicoide, porque eu acho que precisa. Nós somos um país que fazemos muito e a gente, individualmente, nossos trabalhos têm pouquíssimo peso. São trabalhos, por mais, minha casuística tem 100 casos. 100 casos não responde quase nada, com a variabilidade de T, com variabilidade de tipo, se preservou uma aritenoide, duas epiglotas, que tipo de reabilitação fez, é muito complicado. Então, se a gente conseguir um pool maior, a gente vai começar a ter resposta. A gente precisa acostumar a fazer isso, né? Isso a gente está trabalhando um pouquinho para a sociedade brasileira, começar a encabeçar essas coisas, né? Tentar fazer os trabalhos multicêntricos, tentar fazer com que o país publique junto, né? Deixar um pouquinho
as vaidades de lado, né? Que meu nome não vai ser o primeiro, vai ter 40 nomes, não me vale nada. Vale sim, tá? Se o seu trabalho tiver peso, você pode estar no meio de 150 nomes, que o seu trabalho tem peso. Se seu trabalho, se fizer um trabalho sozinho e ele não tiver peso nenhum, não adianta nada. Se o trabalho sozinho é um trabalho sozinho que não vale nada. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer isso, né? Eu acho que o caminho é esse, fazer mais trabalhos que englobem o que a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer, eu acho que é mais juntar os serviços e juntar os grupos e tentar ter um resultado melhor. A gente vai trabalhar isso, está brigando para começar a botar isso como hábito. Tá ótimo. Acho que não tem mais perguntas. E algum comentário final, Marcelo? Acho que pelo adiantado da hora aqui, tivemos aqui, chegou a quase 90 participantes, né? Já, o pessoal acaba tendo outros compromissos, acabam saindo. Excelente apresentação, muito didática, muito honesta, né? Acho que foi ótimo. Eu preferi, eu achei que era ideal eu não ficar descrevendo técnica. Eu acho que técnica todo mundo aprendeu, se acha em todo lugar. Acho que a ideia era essa mesmo. Discutirmos uns com os outros sobre o que a gente faz e o que caminho a gente tem que seguir daqui para frente. Eu acho que é mais legal. Eu agradeço o convite também. Foi um prazer estar aqui. Ok. Em nome da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, agradeço a sua apresentação, sua pronto aceite de participação, né, muito nos engrandece. Não sei se o doutor Antônio quer comentar alguma coisa para a gente finalizar. Não? Ok. Doutor Antônio, muito obrigado ao apoio da APM, obrigado pela equipe técnica aí, e obrigado por vocês que nos assistiram até esse horário. Com certeza vai acrescentar, vai deixar muitas dúvidas para suceder pesquisas e buscar treinamentos para aperfeiçoamento, quer seja em cirurgia aberta, quer seja em microcirurgia de laringe, o aprendizado é sempre contínuo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, boa noite.